Números capítulo 11, a partir do primeiro versículo, só para que você que esteja, não está familiarizado com os contextos bíblicos, esse é um momento em que Israel havia saído do Egito, o povo de Israel havia saído do Egito e estava em peregrinação no deserto já há algum tempo, em torno de 2 anos, ou próximo a isso. E eles estavam já próximos a espionar na terra para entrar nela, o que não aconteceu, só veio acontecer 38 anos depois, em função de uma série de posicionamentos equivocados que eles tiveram. Mas de qualquer forma, aqui no meio do deserto, depois de terem saído em busca da terra prometida, acontece esse episódio, capítulo 11, a partir do verso 1, nós lemos assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de dério. Espalhava-se o povo, eu o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu povo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que pusestes sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva crianças que mama, a terra que sob juramento prometestes a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Pai, nós oramos nessa noite no nome de Jesus mais uma vez, te pedindo a tua graça para que nós possamos extrair dessa palavra, ou desse trecho da Escritura, mensagem, uma palavra que venha ao encontro das necessidades da nossa alma, do nosso espírito, para que nós sejamos edificados nessa noite. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, dentro do contexto que nós introduzimos anteriormente, o povo agora ele reclama porque sente saudades de alguns privilégios, pelo menos de acordo com o ponto de vista deles, possuíam no Egito. Eles lá tinham peixe, tinham cebola, alho, eles tinham pepino, eles tinham alho silvestre, melão, e dentro do conceito do povo eles comiam tudo isso gratuitamente. Mas agora eles estavam no deserto, pelo menos é isso que está escrito aqui, o conceito deles, a visão deles. Mas agora eles estão no deserto, sob a promessa de Deus. Deus havia dito para eles: eu vou levar vocês para o deserto e eu vou entregar na mão de vocês uma terra que mana leite e mel, uma terra que será de vocês, uma terra em que vocês vão se estabelecer e vão estabelecer também uma nação.
havia uma promessa de Deus e eles foram em busca dessa promessa. Eu não sei exatamente o que aquelas pessoas tinham em mente quando ouviram acerca da promessa de Deus. Talvez, como muitos crentes nos dias de hoje, eles tivessem um conceito, eles tivessem a concepção de que uma vez que Deus havia prometido uma terra próspera, uma terra abundante, uma terra que plantava-se o que eles iriam colher para a provisão deles mesmos e de suas famílias, talvez eles estivessem presumindo que toda a conquista seria muito rápida e fácil. Talvez eles estivessem imaginando, inclusive, que a conquista seria um presente, ou a vitória seria um presente sem custo algum. Mas Deus não estava falando puramente de vitória, não estava falando de um presente que Ele entregaria, estava falando de uma conquista, e para haver conquista é necessário que haja luta. Então, da mesma forma que o conceito de terra prometida desses hebreus estava equivocado, porque talvez não tenham concebido de uma forma precisa o que Deus tinha em mente quando falou da terra prometida, talvez remetendo-nos agora para a nossa realidade, nós também como cristãos tenhamos um conceito errado acerca do que Deus tem prometido para nós. Talvez nós tenhamos ainda um conceito errado da proposta de caminhada que há para mim e para você. Talvez alguns aqui ainda tenham um conceito errado de que o Evangelho é uma caminhada de alegria, uma caminhada de prosperidade, uma caminhada de sucesso, sem qualquer custo, sem qualquer tipo de dificuldade. Alguns dão nomes doutrinários a essa visão. Entretanto, eu sinto muito te decepcionar, mas esse tipo de conceito não coaduna-se com a visão bíblica acerca de conquista cristã, da mesma forma que não combinava, era incompatível com a visão de Deus para o seu povo em termos de deserto. E quando nós então estamos no cristianismo com um conceito errado acerca de cristianismo, nós nos desgastamos desnecessariamente, porque criamos determinadas expectativas que serão fatalmente frustradas. Seria muito legal, muito romântico até, eu diria, se eu chegasse aqui nessa noite e dissesse para você: Deus tem promessa para o seu povo, e eu poderia repetir essa e outras frases de efeito, tentando gerar algum tipo de emoção no seu coração e fazendo com que você saltasse com júbilos, falando em língua, se alegrando e glorificando a Deus, saindo daqui alegre, leve, feliz e esperançoso de que a partir de amanhã as coisas finalmente serão diferentes, porque o Evangelho é uma proposta de sucesso e não há qualquer tipo de possibilidade das coisas não funcionarem nessa direção. E então nós poderíamos ensinar, nós poderíamos doutrinar, nós poderíamos desafiar a igreja a ser uma igreja triunfante. Entretanto, meu querido, eu não sou um motivador em termos seculares que vai te fazer propostas ou te oferecer um produto que não condiz com aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu não posso lhe vender algum tipo de leitura motivacional para que você, numa espécie de evangelho de autoajuda, possa estar vislumbrando algo que seja irreal. Jesus não nos prometeu um parque de diversões. Jesus não nos prometeu um evangelho sem custos. Jesus nos ofereceu um campo de batalha, e Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Entretanto, nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e Ele disse que venceu o mundo antes da batalha terminar. É por isso que nós somos mais que vencedores, porque já vencemos antes da guerra terminar. Mas para que nós possamos chegar na nossa Canaã, na nossa terra prometida, nós precisamos ter uma visão correta acerca do Evangelho, ou nós nos decepcionaremos.
a exemplo do povo de Israel, porque o que nós estamos vendo nessa porção da Escritura nada mais é do que a decepção do povo de Deus. E eu tenho visto muitas pessoas se decepcionando com o Evangelho. Pastor Ricardo falou de pessoas que se decepcionaram com o Evangelho, talvez tenham se frustrado, enfraquecido, e talvez nós até devamos fazer uma espécie de meia-culpa, no sentido de que nós somos responsáveis, porque até somos, no sentido de não dar assistência, como ele mencionou, nós até somos, por talvez em termos globais de evangelho, de igreja, não estarmos mostrando o que é de fato a proposta de cristianismo apresentada por Jesus. Talvez sim, entretanto eu quero salientar que amanhã ou depois, qualquer um de nós que viermos a nos desviar dos princípios do evangelho, cada um de nós estará respondendo por essa decisão que nós tomamos. Então, no sentido que foi falado, realmente nós somos culpados, mas num sentido bem amplo também, cada um vai estar respondendo por suas decisões. E então é absolutamente necessário que nós estejamos cientes do que é o Evangelho, do que é a caminhada proposta por Cristo, para que nós não venhamos a estar desorientados no meio da nossa jornada. E o que nós vemos aqui, como eu disse, é a visão de um povo que se decepcionou. O povo se queixou de sua sorte. É o que nós vemos no primeiro versículo do capítulo que nós lemos. O que significa queixar-se de sua sorte? Eles tinham uma sorte no Egito, e agora a realidade mudou, e então eles estão a caminho de uma terra prometida, e a visão que eles estão tendo, ou que eles estão falando com a sua queixa, era o seguinte: no Egito as coisas estavam melhores do que aqui. Lá a qualidade de vida era bem mais interessante. Talvez você já tenha ouvido alguns cristãos falarem alguma coisa nessa direção. Quando estava no mundo estava melhor. É intrigante esse tipo de colocação feita por um cristão. E a única coisa que justifica um palavreado, um conceito desse, é justamente a falta de entendimento da proposta do Evangelho. Porque, infelizmente, queridos, existem muitos cristãos caminhando por um evangelho fictício que não existe. Infelizmente, o futuro da igreja, ou de boa parte da igreja, é muita frustração. Porque algumas pessoas entrarão numa igreja evangélica com a promessa de terem a sua vida prósperas, de que os seus negócios vão fluir, que vai enriquecer, vai comprar o carro do ano ou o apartamento legal. E isso não vai acontecer. Algumas pessoas estão na igreja com a promessa de que o casamento será restaurado, porque há poder no Evangelho. E obviamente que há, entretanto, muitos que estão na igreja por este conceito ou por esta ideologia se frustrarão, porque estão no Evangelho pelos motivos errados e vão estar se frustrando. E eu fico impressionado como pessoas conseguem, de certa forma, formular uma imagem de um Deus indecente e medíocre. Talvez não tenham seguido essa linha de raciocínio, mas é simples você chegar a esse conceito. Tenta imaginar um rapaz muito próximo, um rapaz de 30 anos de idade, que ele trabalhou muito e construiu um pequeno império. Ele tem um carro importado, um bom apartamento, e ele tem um recurso que lhe rende uma pequena fortuna mensalmente. E então agora ele arruma uma namorada, começa a namorar, e às vésperas do seu casamento ele olha nos olhos de sua amada e ele pergunta: querida, você me ama? E ela diz: é claro que não. E ele fica desapontado e pergunta: como não? Você não me ama, mas você vai casar comigo? Sim, eu vou me casar com você, mas onde eu vou arrumar alguém como você, que me proporcionará uma qualidade de vida como você pode me dar? Você tem recursos, você tem um bom apartamento, eu vou sair do bairro de classe média para morar no melhor bairro da cidade, eu vou parar de andar de farol para andar em carros importados, eu estou casado
Porque se há alguém, cara, você está na pior mesmo. Eu vou orar por você. Isso é desespero, cara. Não tem um. Você nunca aceitaria a companhia de um cônjuge interesseiro, de alguém que está com você pelo que você tem. Mas nós acreditamos por algum motivo misterioso que Deus se presta a isso. Deus não vai aceitar o seu culto. Deus não vai aceitar a sua adoração. Deus não vai lhe aceitar como cristão se você está aqui pelo que Ele pode lhe dar. Ele só aceita se você estiver aqui pelo que Ele é. Você entende? Se você está apaixonado por Cristo e lhe dê Ele a prosperidade ou não, você continua com Ele, então você é um dos dele. Você compreende isso, queridos? E o povo ainda não havia compreendido isso. Eles tinham ido para o deserto com uma ideia, com uma visão de que as coisas seriam fáceis, e então eles sentiram saudades do Egito. E infelizmente há muitos cristãos morrendo de saudade do Egito. Eu conheço uma história de um rapaz que foi testemunhar, e isso é só uma ilustração, provavelmente não é um caso verídico. E ele foi no culto da igreja e começou a testemunhar: irmãos, porque outrora, esta hora, eu estava com as mulheres do mundo. Irmãos, porque essa hora eu estava no mundo com uma cerveja gelada. Irmãos, a essa hora eu estava no mundo numa boa festa de carnaval. Que saudade! São os cristãos ou são os hebreus do Egito que olham para trás e começam a sentir saudades de coisas que não têm sentido. Agora vejam o que diz o verso 4. O verso 4 nos informa que o populacho induziu o povo a ter saudade do Egito. Está escrito na minha versão, eu não sei qual é a palavra que diz aí, mas caso você não saiba, o populacho eram os egípcios que quiseram vir com o povo de Israel para a terra prometida. Eles viram as pragas, eles viram o poder de Deus em Israel, e eles quiseram ir junto. Não havia uma conversão genuína, mas eles foram juntos. Eles não se tornaram hebreus por adoção. Inclusive, Deus havia proibido levá-los, mas eles levaram a si mesmos. Estavam no meio do arraial, mas eram egípcios, e então induzem o povo a sentirem saudades do Egito. Infelizmente, há muitos riscos dentro da igreja. A igreja deveria ser um lugar seguro, mas não é. E não adianta mais uma vez eu tentar vender para você algo que foge da realidade. A nossa própria visão de igreja é uma visão egoísta. Nós trabalhamos pelas nossas tradições e não necessariamente por aquilo que nós acreditamos. Eu conversei com uma irmã essa semana passada, que ela estava falando comigo: hoje eu estou desigrejada, porque eu tive decepções com a igreja, porque eu me decepcionei com a instituição, e hoje eu não estou mais na igreja. Tem mais de um ano que eu não congrego. Eu mando meu dízimo através do meu pai, e ele leva lá, ou da minha mãe, não me lembro, mas eu não estou congregando há mais de um ano. E eu questionei, eu falei: mas como assim? Quer dizer que você se decepcionou com uma instituição e você não acredita mais nessa instituição, mas ainda continua dizimando e sustentando essa instituição? Como é isso? E ela disse: eu nunca pensei sobre isso. Eu falei: deveria pensar, né? O nome disso é tradição, é religião. Você está pensando assim: eu até estou errado, mas pelo menos alguma coisinha eu estou fazendo, como se estivesse fazendo para merecer algo de Deus. Você não merece nada de Deus, eu não mereço nada. Nós estamos aqui pela graça salvadora de Deus. Deus foi para a tua cara, meu irmão. Ele te salvou, não foi porque você é bonitinho, porque você é bonzinho, ou porque você merece. Nós estamos aqui única e exclusivamente pela graça dele que nos alcançou.
porque tinha um conceito errado da instituição. Eu poderia dizer, pela experiência pastoral que adquirimos ao longo desses anos que estamos à frente da igreja, que pelo menos metade das pessoas que estão aqui, não se choque com os números, mas é o que eu penso, e tomara que eu esteja errado, pelo menos metade das pessoas que estão aqui porque esse é um lugar de comunhão, porque esse é um lugar que se vem para receber uma palavra de estímulo, esse é um lugar onde se vem para se alimentar, este é um lugar para onde se vem para ser abençoado. Essa é a visão de boa parte do nosso povo. E a gente está então aqui todos os domingos, a gente vai na célula, a gente vem em culto de estudo, a gente vem nas programações da igreja, sempre com a visão de sermos abençoados, de sermos edificados, de sermos alimentados, de termos uma comunhão interessante. E então, quando esse tipo de expectativa é frustrada, nós nos frustramos com as pessoas e consequentemente colocamos isso na conta de Deus e da instituição. Mas se nós tivéssemos a visão certa de evangelho, isso não aconteceria. Porque a visão certa do evangelho é que eu venho aqui para me doar para o Senhor, é que eu venho aqui para ministrar sobre o meu irmão e abençoar a vida dele, eu venho aqui para ser luz na vida dele, eu venho aqui para ser exemplo na vida dele, eu não venho aqui para receber, mas para dar, eu não venho aqui para ser abraçado, mas para abraçar, eu venho aqui para cumprir na minha vida os princípios do evangelho de Cristo. E sou eu que tenho que ser a referência, é você que tem que ser a referência. E se alguém não é essa referência com você, não tem problema, porque a responsabilidade está sobre cada um de nós, como indivíduos, como cristãos. E quando isso acontece, não há como nos frustrar. Pelo contrário, quanto mais nos decepcionamos com a igreja, quanto mais nos decepcionamos dentro da igreja, mais saímos felizes, porque nós pensamos assim: realmente essa instituição precisa da minha presença. Existem pessoas que ainda precisam ser ministradas, existem pessoas que ainda precisam conviver com pessoas que realmente tiveram um encontro com Deus. Realmente essas pessoas estão caminhando, estão em tratamento, estão buscando algo de Deus, e elas podem receber esse algo de Deus em mim, mas para isso nós precisamos também estar andando com as pessoas de visão correta. O povo de Israel se misturou com gente que estava dentro do arraial, mas que não tinha Deus. O populacho, gente que estava com a mente no Egito, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Estava dentro da igreja, mas o coração estava no mundo. Estava vivendo como gente livre, mas tinha uma visão de escravo. Então o primeiro aperto, murmuraram e sentiam saudade do pepino. Não dá para acreditar. Lembraram do que comiam de graça e sentiam saudade do que era ruim. Cara, na boa, sentir saudade de peixe, vai, mas sentir saudade de pepino, cebola e alho, mas é o texto dele. E eles ainda têm a cara de pau de dizer: estamos sentindo saudade das coisas boas do Egito. Alho silvestre, não era camarão na chapa, não, era alho. Você entende? Não era uma torta de framboesa, era cebola. Só coisa que você comia que dava lembrança, já viu? Você come pepino, você lembra a semana toda. Melão também, cebola, você e o teu parceiro. Alho, só a graça, só coisa que deixava lembranças na alma, e era aquilo que vinha no coração deles. Lembravam do que comia, diz o texto do verso 5, de graça. Eu fico assim impressionado como as pessoas perdem o senso das coisas quando o coração está cravado ainda no mundo. Como de graça, os caras eram escravos, eles trabalhavam como escravos por aquele alho, eles trabalhavam como condenados, tomando chicotada no lombo por aquela cebola. Como de graça? Há um ditado popular que diz que não existe almoço de graça. Se você almoçou de graça em algum lugar, lembre-se, alguém pagou.
E nesse caso, quem pagava a conta eram eles mesmos. Ainda achavam que era de graça. No mundo era melhor. Saudade do que não prestava. É bem interessante vermos cristãos com saudade do que não prestavam. Mas tem gente dentro da igreja que tem saudade da ressaca. Tem gente que tem saudade de mentir para se safar de alguma coisa errada que estava fazendo. Tem gente que tem saudade de trabalhar virado. Pô, nunca mais trabalhei virado. Chegar lá com o olho cansado e não produzir nada e dar prejuízo no patrão. Deve ser isso. Eu nunca mais dormi debaixo da marquise. Está com saudade do mundo. Porque quem anda enchendo o seu coração e mente da alma de quem você está se alimentando, certamente não é da alma de pessoas convertidas com compromisso com Deus. É de populacho. Mas é. Porque nós somos, ou logo seremos, iguais às pessoas com quem nós andamos. E você guardasse isso. Você é, ou rapidamente virá ser, muito parecido com as pessoas com quem você anda. Israel estava andando com populacho e vai se tornar populacho, não tem jeito. Ou eles convertem o populacho, ou são convertidos a serem povão ungido. Essa foi então a decepção do povo. O problema é que as coisas começam a acontecer de uma forma crescente. Uma vez que o povo se decepciona e começa a implodir, uma vez que o povo se decepciona e começa a gerar em seus corações conflitos, isso começa a crescer de uma forma bastante perigosa e começa a alcançar as pessoas, inclusive, que têm um compromisso fechado com Deus. E nós vemos na sequência agora a decepção do próprio Moisés. O texto que nós lemos narra uma sequência inequívoca. Olhando o texto, você vê claramente o povo murmurando, o povo mostrando a decepção porque não entenderam a mensagem ou a proposta inicial. E agora você vê Moisés se decepcionando. E posteriormente você vai ver o grito de Moisés. Mas vamos por parte. Nós vemos agora a decepção de Moisés. Moisés, ele se sente pai de todos. Está no verso 12, dá uma olhada aí. No verso 12 ele diz: eu não sou pai de todos, eu não dei à luz todo esse povo. Ele começa a sentir que ele não consegue ser pai de todo mundo, porque é isso que ele percebe que o povo exige dele. O povo não tem vida própria. E todo problema, e toda decepção, e todo conflito, ele está lá na sala de Moisés. O povo está lá murmurando e gritando com Moisés, dizendo: por que isso não aconteceu? Porque eles não têm vida espiritual própria. Eles têm fé na fé de Moisés. A experiência é na experiência de Moisés. A vivência com Deus é a vivência de Moisés. Eles são um grupo de crentes que saíram de uma realidade buscando outra, não por sua fé, não por sua convicção, mas porque foi convencido por um líder que mostrou que tinha Deus. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque muitas vezes nós pegamos carona na fé das pessoas. E está na hora de nós, como indivíduos, como cristãos, assumirmos as nossas responsabilidades. Amados, nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não têm responsabilidade. E isso, via de regra, é claro que existem muitas pessoas no nosso meio que são responsáveis. Há pessoas aqui que são responsáveis com seus horários, há pessoas que são responsáveis com seus compromissos, há pessoas que são responsáveis com sua família. É claro que sim. Mas nós vivemos uma geração de pessoas que não têm compromisso, que são irresponsáveis com determinadas questões básicas, elementares. E se a pessoa não tem responsabilidade com a família, se a pessoa não tem responsabilidade com o trabalho, se a pessoa não tem responsabilidade com seus compromissos, como elas terão responsabilidade na vida espiritual? Mas Deus espera que nós tenhamos as nossas responsabilidades. Não adianta então eu estar responsável
Você entende isso? E Moisés resolvia com isso. Ele dizia: eu não posso ser pai de todo mundo. E existem pessoas na igreja que têm carência de paternidade e querem ver nos líderes o pai que talvez não tiveram. Você não precisa de um pai pastor, como alguns têm insinuado. Você precisa de cura. Você não precisa de alguém que substitua o seu pai. Você precisa de tratamento da alma e de conversão genuína. É disso que você procura. Então vamos colocar as coisas em seus devidos lugares, para que não haja decepções. Porque você que vê em mim, ou em qualquer pastor, ou em qualquer líder, um pai, você vai se decepcionar, porque nós não temos condições de fornecer isso. Até porque a proposta do Evangelho não é essa. Simples assim. Nós temos as nossas responsabilidades, cada um de nós. Então Moisés agora, ele está decepcionado porque a carga ainda é maior do que ele pensava. Moisés, ele tem a sensação de que alguns só entrarão na terra prometida se forem no colo. Está aí no versículo 12. Lê aí, está na sua Bíblia. Ele diz que ele sente como se estivesse levando aquele povo no colo. Você que é líder de célula, você que é pastor, você que é líder de rede, você que é líder de departamento, você que é líder de núcleo, você que lida com algum nível de liderança, você que é um consolidador, você que discipula alguém, é quase certo que você já tenha tido esse tipo de sensação. Todos nós líderes temos, de tempo em tempo, que existem pessoas dentro da igreja que nós pensamos: esse só vai entrar no céu se for no colo, porque precisam de bajulações constantes, porque nós estamos vivendo a geração mimada, a geração do mimimi, uma geração que quer tudo na mão, e quer isso também dentro da igreja, quando a vida espiritual é responsabilidade individual. Amado, nós não precisamos, não podemos achar que vamos chegar no céu no colo. Quantos cristãos, quando crianças, quando falavam do arrebatamento de Cristo, pensavam na ideia de segurar a saia da mamãe ou no terno do papai para subir junto? Isso é ficção. Isso não vai acontecer. Nós não vamos de colo. Mas Moisés teve essa sensação, e essa é uma sensação que vemos nos dias atuais. E o pior é que o motivo de serem levados no colo, ou pelo menos que eles tinham essa expectativa, ainda no verso 12, era justamente a imaturidade que eles tinham. Moisés, ele mostra que eles se comportavam como crianças que queriam mamar, que queriam uma babá. E queridos, é muito legal, é muito interessante, é edificante inclusive, quando nós somos pais de criancinhas e contamos determinadas histórias, e nós damos risadas. Eu já aprendi muito com os meus filhos, quando eles eram crianças, 2, 3, 4 anos, como eu aprendi, você provavelmente aprendeu com os seus também, e aprende até hoje. E nós aprendemos porque nós vemos o comportamento de pessoas inocentes, nós vemos o comportamento de pessoas imaturas, de pessoas que querem crescer, mas ainda não estão prontas para aquilo. Quem aqui nunca teve experiência de uma criança querendo se alimentar, mas sem ter condições ainda, e se sujar todo? De criança querendo ir ao banheiro, mas não dando conta e fazendo na fralda. Enfim, quantos de nós não tivemos esse tipo de experiência? Crianças que necessitam do nosso investimento. Eu não diria para você, pai de um bebê, que trouxe agora o seu filho da maternidade, chegou em casa e dissesse para ele: olha, a geladeira é ali, essa é a sua casa, fica à vontade, ali é a maisena, sei lá, o mocilão para fazer o mingau, fique à vontade, a casa é sua, e vai dormir a noite toda dizendo: olha, o banheiro é ali, fica à vontade, não esqueça de dar descarga, ou se for menino, levanta a tampa do lado. Não, você não faria isso? É bebê, está recém-nascido, você não espera isso dele.
vai se decepcionar com o rei e vai gerar decepção e peso para as pessoas que estão na linha de frente. Porque depois de um certo tempo, amados, nós precisamos amadurecer. E agora nós vemos Moisés entrando num outro nível. Agora não é mais decepção, mas um certo desespero que se vê, que se percebe na sua fala. No verso 14, Moisés diz que o seu fardo era mais pesado do que ele poderia suportar. Finalmente Moisés assume de que sozinho ele não daria conta e de que ele precisava de gente para auxiliá-lo. Nós precisamos assumir isso. Você líder, eu líder, nós precisamos assumir o fato de que sozinhos não vamos conseguir gerenciar o reino, até porque essa não é a função nossa. Nós precisamos entender que precisamos uns dos outros, que precisamos formar líderes, que precisamos dividir os fardos e que precisamos levar o povo ao amadurecimento. Porque se de um lado os responsáveis eram as responsáveis eram as próprias pessoas, por outro, Moisés também tinha parte da responsabilidade. Porque se há liderados que não querem amadurecer, há líderes que também não querem ver o povo maduro, porque querem gerar uma espécie de dependência doentia, tentando convencer o povo que eles não são capazes de fazer o que foram chamados, vocacionados por Deus a fazer. Ou seja, é uma via de mão dupla, de erros múltiplos, que certamente não dará em boa coisa. E é impressionante como nós vemos a história se repetindo na igreja milhares de anos depois, porque gente é gente, porque ser humano é ser humano. Talvez hoje a gente veja de uma forma mais acentuada, talvez porque estejamos aí inseridos nesse contexto. E na continuação, verso 15, Moisés diz que prefere morrer do que prosseguir com aquela qualidade de vida. Eu não sei se vocês já perceberam o número de líderes, o número de crentes, e o número até de pastores que cometem suicídio nos nossos dias. Isso talvez seja decepcionante para alguns, porque esse é um dos males do nosso tempo. Entretanto, a gente esquece, quando começa a formular esse tipo de conceito na cabeça, de que Moisés um dia pensou em morrer. Elias um dia pensou em morrer. O apóstolo Paulo um dia disse que para ele morrer era lucro. Enfim, grandes líderes sentiram também o peso, ou seja, todos nós que estamos no Evangelho, que somos cristãos, que temos Deus, passaremos por dias difíceis. O próprio Jesus sentiu na alma uma agonia de morte no Getsemane. É claro que ele não pensou em se matar, mas ele se doou por uma causa. Óbvio que é uma outra história, mas ele sentiu a angústia do peso de suas responsabilidades. Queridos, o escritor dos Hebreus e o apóstolo Paulo também sugerem que nós precisamos dar aos nossos pastores e líderes prazer em pastorear. O seu líder vai te liderar, o seu pastor vai te pastorear, e depende de você se isso vai ser feito com alegria ou com peso. Eu não estou sugerindo que você não deva procurar o seu líder, procurar o seu pastor quando você estiver passando por dificuldade. Você tem que fazer isso, mas você precisa entender que o amadurecimento é necessário, para que pastorear a sua vida não seja um peso. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Você acha que pastorear a sua vida é um peso? E se acha, o que você está fazendo para mudar essa realidade? Eu quero enfatizar que eu não estou me referindo a pessoas novas na fé. Não há peso em pastorear gente nova na fé, pessoas que estão nos primeiros passos. Isso é um prazer. Isso não cansa pastor, isso não cansa líder. Crente com sede, que busca informação, crente com problemas, que não sabem decisões, que às vezes para a gente é básica, mas para eles ainda não é algo muito claro, que buscam essas informações. Isso
peso. Peso é crente de 30 anos dentro da igreja, com os mesmos problemas, com as mesmas argumentações que tinham no início da caminhada. Isso é. Já tinha 2 anos que eles estavam no deserto, e eles sempre foram judeus desde que se entendiam por gente, e agora Moisés estava pensando em morrer por causa deles. E por fim, o fato não era o deserto, porque a gente, quando olha o contexto de Moisés estava no deserto, passava privações, enfim, ele dependia de milagres de Deus todas as horas, todos os momentos. Não, o peso não era o deserto, o peso eram as pessoas. O ser humano é a maior causa de decepção e desespero do ser humano. É a maior causa. Eu dificilmente atendo no meu gabinete uma pessoa que está desesperada, está decepcionada e quer morrer porque chegou em casa e o cachorro não balançou o rabo. Você já viu isso? Eu nunca vi. Eu viajei, pastor, fiquei 15 dias fora. Quando cheguei em casa, o gato olhou para minha cara e voltou a dormir, não me deu a mínima. Aí eu expliquei, irmão, gato é assim mesmo. O gato só quer a sua comida lá e a casa para morar, está nem aí para você. Nunca vi. As pessoas se decepcionam com as pessoas. Nós nos decepcionamos com gente. Por quê? Pelos mesmos motivos que o povo reclamou no deserto, Moisés agora estava reclamando do povo, porque nós temos expectativas que são erradas. E às vezes até por egoísmo. Nós queremos receber. Nós temos um instinto de receber, não de doar. Então nós lidamos com as pessoas e damos carinho, querendo receber carinho. Damos palavras dóceis, querendo gentileza. Como dizia o profeta, gentileza gera gentileza. Já ouviu isso? Você é um doido que tinha lá no Rio de Janeiro e hoje virou profeta. Profeta gentileza. De qualquer forma, nós temos essa expectativa. Nós damos querendo receber. Nós temos essa expectativa, e quando não temos essa contrapartida, nós nos frustramos. E você já cansou de ouvir isso? Pais dizendo para os filhos: eu lhe dou tudo, eu pago isso tudo para você, eu dou comida dentro de casa, eu te dou o melhor tênis, eu comprei um videogame que você queria, e você não me respeita, você não me honra. Querido, ele tem que te respeitar não é pelo videogame, nem pela comida que você bota à mesa, ele tem que te respeitar por princípios, e é isso que você tem que ensinar para ele. Princípios, ainda que não tenha videogame, ainda que não tenha um tênis novo, ainda que não tenha um passeio dos sonhos, ele tem que te respeitar, porque ele deve isso como princípio. Você entende? Mas nós trocamos as bolas. Então ele está com tanto carinho ao cônjuge para todo mundo. Eu digo que ele te amo todo dia, que você tem 2 anos, 5 meses e 48 horas que não me diz. Olha que doença, que pereba de alma. Mas tem coisa assim. Tem coisa assim. Expectativa. Gente dá querendo receber e quando não recebe, aí é frustrante. Para concluir, queridos, não se deve acreditar que conquistas não possuem custos. Eu canso de dizer isso. A sua vitória não será um prêmio sem custos. A sua vitória é uma conquista. Há preço para tudo no Evangelho. O Evangelho não é de graça, pastor? É. A única coisa de graça do Evangelho é a salvação. Todo o restante tem custo. A santificação tem custo. A vida com Deus tem custo. A maturidade tem custo. Os ministérios têm custo. Tudo tem custo. A caminhada cristã tem custo. Eu não consigo conceber um Deus que no convite para segui-lo diz: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Eu não consigo entender isso de uma outra forma
custos para seguir. Custos para seguir. Ele não disse: se alguém quiser vir após mim, pegue os brinquedinhos, pegue o celular, conecte no WhatsApp ou no Facebook e venha postar fotos porque vamos para um grande passeio. Não. Há custos. E às vezes nós murmuramos dos custos, mas são os custos que nos amadurecem. São as batalhas que nos preparam. O povo de Israel estava sendo adestrado para se tornar um dos maiores povos da terra. Você entende isso? Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Eu vou encerrar com esse pensamento, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção e degustasse e estivesse deixando esse pensamento assentar no seu coração, talvez até fazer dele uma das diretrizes da sua vida. Foi o Sheikh Rashid, fundador de Dubai, quem respondeu a uma entrevistadora quando lhe perguntou qual o futuro da nação. E ele disse: o meu avô andava de camelo, e o meu pai andava de camelo, e eu ando de Mercedes-Benz, e meu filho anda de Land Rover, e meu neto andará de Land Rover, mas o meu bisneto andará de camelo. A repórter fez na sua fisionomia uma espécie de questionamento, como se não tivesse entendido. E então ele aprofundou explicando: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. Eu vou repetir para você decorar. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Eu sempre me questionei desde a minha meninice, por que Israel, o povo amado de Deus, era um povo tão perseguido, porque em toda a história de Israel nunca teve tempo fácil. Foi perseguição do Egito, foi perseguição da Pérsia, foi perseguição da Babilônia, foi perseguição de Roma, foi perseguição de Hitler, foi perseguição do mundo árabe, e é perseguição até os dias de hoje. É uma vida de perseguição, tempos que não se tornaram fáceis. Não há um momento na história de Israel, nem no tempo antigo, nem no tempo moderno, que você possa dizer: finalmente Israel está vivendo um tempo fácil. Não, sempre foram tempos difíceis. E por quê? Porque Deus quer gerar uma nação forte. Se você, cristão, não está vivendo tempos fáceis, então levanta sua mão e glorifica, porque Deus quer fazer de você um crente forte. A gente olha para os cristãos do mundo muçulmano e a gente não compreende quando vão com um semblante leve de alegria para serem decapitados, e a gente não vê um desespero no rosto deles. Eles estão morrendo por amor de Cristo, mais felizes. Eles estão num mundo difícil, passando luta, mas eles são crentes fortes. Você vê vídeos que o pastor Josinaldo nos manda de cristãos na África,
No Brasil nós temos outro tanto de gente que está na igreja desviado. Nós temos um monte de crente que se decepcionou com o homem, com a igreja que está no mundo. Nós temos um monte de gente que não quer saber de instituição. Nós temos um monte de gente que voltou para o mundo e ficou pior do que os ímpios. Você vê isso todo dia. Gente que parece que se cumpriu a palavra de Jesus, que vieram sete piores, sempre tiveram vida fácil, porque aqui todos nós temos vida fácil nesse sentido. Alguém já foi ameaçado de morte por ser cristão? Alguém já foi apedrejado por ser cristão? Alguém já sofreu chacota muito forte por ser cristão? No máximo é uma bobeirinha de um colega de faculdade ou um colega de trabalho. No máximo a gente tem vidão, meu irmão. Ser crente no Brasil é vir para a igreja, dar glória a Deus, falar aleluia, falar umas línguas e se alimentar da palavra, ter comunhão, participar dos retiros, dos projetos da igreja e ainda ir para o céu. Isso é bom demais. Por isso nós somos, regra geral, uma igreja debilitada. Uma igreja onde 20% faz o trabalho de 80%. Uma igreja onde a maioria não quer nada. Me perdoa. Me perdoa. Perdoa. É o que eu acredito. Posso pedir perdão por aquilo que eu creio que é a palavra de Deus para a sua vida. Talvez Deus esteja tentando te despertar. Nós precisamos aprender a ser crente. Você entende? Daqui a alguns anos, a sociedade do jeito que está. Porque olha só, você tem mais de 40. Se você achar que eu estou errado, levanta a mão aí, depois eu até converso com você. Não posso abrir a palavra aqui, então pode avançar. Mas você que tem mais de 40, 50 anos, você olha para essa geração e você pensa assim, cara, o que está acontecendo com essa geração? Quando a nossa geração passar a morrer, geração do mimimi de cristal, que não pode falar nada, que está magoado. A gente tem a sensação de que daqui a 10 ou 20 anos vai ter que ter curso para ser homem. Já viu? Então, questão de um casal, o rapaz fala assim, vai ter o próximo curso na família, vai ter que ser homens para sempre. Tem um casal que vai ser homens para sempre. O cara tem que aprender de novo a ser homem. Porque aqui os homens estão afeminados, no geral. Não estou falando de homossexualismo, não. Estou falando de homem mesmo, homem que é casado, tem filho, gosta de mulher, mas são aqui. Não vou nem usar o termo que veio na minha cabeça, não. São assim. É complicado, tá difícil, cara. Tá difícil, o cara faz musculação, bota uma camiseta tipo Mamãe Sou Forte e acha que é homem. O cara tem 3, 4 filhos, um cada mulher e acha que é homem. O cara bebe cerveja, ou então vai na balada e deixa a mulher em casa e acha que é homem. Acha que é homem. Então vai ter que ter homens para sempre. Ou vai ter cursinho básico para homem, para ser homem. Aí tem lá aulas iniciais, como usar a perna igual homem. Número 2, como falar igual homem. Como gesticular igual homem. Enfim, vai ter como tratar uma mulher igual homem. Porque também não é. Até para tratar uma mulher tem que ser homem. Porque tem cara que acha que é batendo, espantando. Isso é falta de masculinidade. A cara acha que braço forte é ser homem. Então vai ter lá cursinho básico para ser homem. Daqui a alguns anos vai ter cursinho básico de como ser crente de verdade, porque não parece que não está adiantando bem pregar sua palavra, né? E eu temo que o cursinho ou a escola de Deus seja uma escola prática. Se você não captou, deixa eu desenhar para você. Eu temo muito que o cursinho prático de Deus, de como ser crente, seja uma perseguição, que a gente comece a ter que honrar a fé com a vida, para aprender a ser crente, a aprender que se o irmão me cumprimentou na rua, deixa isso para lá, vou me desviar porque o irmão me cumprimentou. Agora tem crente que deixa de ser crente porque o irmão virou a cara na rua. Não vou para o céu só por causa disso, vai aqui. Eu passei na igreja, isso é coisa de homem. Eu passei na rua, o irmão que me deu a paz do Senhor, e a rebolada mais ou menos assim mesmo. Não, isso não é coisa de homem, não, cara. Aqui,
de boa, isso não é coisa de homem, não. Eu falei isso com o irmão uma vez, porque eu fui lá, cheguei no shopping, tinha um monte de gente na igreja, e me cumprimentaram, eu também cheguei e tal. Aí eu falei, não, porque eu fiquei nem insistiram para eu ir lá. Aí fiquei uma batalha em cima de Deus. Eu falei aqui na boa, isso não é coisa de homem não, cara, isso é coisa. Eu falei para ele, o que é? Não vou falar aqui não, porque eu não se escandalizo. Mas para ele eu falei, isso não é coisa de homem não, aprenda a ser homem, rapaz. Ele sumiu da igreja, tudo bem, mas fazer o quê? Vai fazer o quê? O cara, tem hora que o cara vai. Não é possível que a gente tenha que ser crente e o tempo todo, cara. Aconteceu a primeira, a segunda, a terceira vez a gente é de querido, amado da minha alma e tal. Mas chega um momento que você tem que chegar e situar o sujeito, cara. Porque ninguém vai te levar pro colo, não, irmão. A gente tem que aprender a ser crente. A gente tem que aprender que o compromisso da gente é com Deus. Não gostei desse pastor, não fui com a cara dele, é um grosso, não volto mais nessa igreja. Tudo bem, mas não larga Jesus por causa disso não, cara. Se você não gostou, poxa, procura outra igreja, mas vai ser crente em outro lugar, cara. Não tem problema. Se você não gostou, você não precisa ir com minha cara. Você não precisa, não. Você só precisa de Jesus na sua vida. Só isso. Você entende isso? Amém? Todo mundo entendeu? Glória a Deus.